Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, hoje é dia 5 de novembro do ano de 2019, 19 dias. Muito bem, o assunto que eu vou falar hoje é um assunto bombástico que tem a ver com o assunto é revolta contra a Igreja Universal gera morte e crise diplomática em país africano. Vamos lá, a cúpula da Igreja Universal de Deus tenta conter uma revolta popular que provocou depredação em vários templos da igreja e um problema com um adolescente em São Tomé e Príncipe, um país de língua portuguesa na África, né? Um dos 23 países africanos onde a denominação brasileira atua. A crise envolveu chefes de estados africanos e mobilizou congressistas brasileiros de Itamaraty, que pode resultar na expulsão da Igreja Universal, que é a IUD, né? Igreja Universal do Reino de Deus, de São Tomé e Príncipe. Uma ex-colônia portuguesa insular, cerca de 2.000 habitantes, né? No oeste da África. Não confunde com Guiné Equatorial, tá? São Tomé e Príncipe é outra coisa, é uma ilha, né? Desculpa, eu tô confundindo com Guiné-Bissau. O imbróglio teve início no dia 11 de setembro, quando o pastor são toméense da Universal foi preso na Costa do Marfim, acusado de ser ator de mensagens que denunciavam supostos abusos da igreja contra funcionários africanos. Vamos lá. Segundo a IURD, que teria denunciado as mensagens que a polícia mafinense e os textos continham mentiras absurdas e calúnias sobre a igreja, divulgando o aplicativo de conversa de um perfil falso no Facebook. O São Toméense preso, o Lisumino Ludomílio da Costa Veloso virou pastor na Universal em seu país natal e foi transferido a 14 anos para a Igreja Universal na Costa do Marfim. E 9 dias após ser detido, ele foi considerado culpado pelas mensagens e condenado a 1 ano de prisão. Vamos lá. Vamos lá. Os textos. Peraí. Vamos lá. Os textos atribuídos a ele acusavam a Igreja Universal de privilegiar pastores brasileiros e discriminar celígulos africanos. Segundo os postos, a Igreja Universal impedia muitos pastores africanos de se casar e obrigava eles a fazerem vasectomia. Nossa! Vasectomia, nossa, para não ter filhos. Assim poderia dedicar integralmente à igreja. Isso aí é mutilação, isso é crime, né? Que venhamos e convenhamos. O autor também acusava os pastores brasileiros de apropriar de dízimos recebidos da igreja, além de humilhar, insultar, esmagar e escravizar os pastores africanos. O autor do processo conclamava os funcionários locais para insurgir contra a igreja. Éramos muito pacientes, humildes demais, educados demais. Agora é hora de agir sem piedade. Um dos textos em francês, na língua da Costa do Marfim. Piloto confessou à polícia que a autoria das mensagens em defesa do pastor diz, né, no entanto, ele é inocente, foi induzido a assumir a responsabilidade excessiva de ser solto. Aqui a São Tomé e Príncipe é uma ilha, né, que fica perto da costa do Gabão, né, na África. Vamos lá, mulher grávida sob notícia da prisão chegou ao pastor a São Tomé e Príncipe com a mulher do religioso Ana Paula Veloso em entrevistas e posts em mídias sociais. Ela disse que dias depois da prisão do marido, ela foi obrigada a pedir a Universal deixar a Costa do Marfim às pressas e embora se grávida, se quisesse permanecer no país, afirmou. Ainda a igreja não ofereceu qualquer auxílio jurídico ao pastor que foi expulso da Igreja Universal após a prisão. Depoimentos da mulher espalhavam revolta e muitos tomeenses para que a Igreja Universal
havia sido orquestrada a prisão de Veloso para que impedir a divulgação de denúncias contra a igreja. Já a IUD afirma que apenas acionou a polícia mafinense para ser vítima de um crime, mas foram as autoridades locais que identificaram e puniram, né? Bom, muita confusão que está acontecendo lá, né? Vamos lá, expulsão da Igreja Universal. Meio a revolta do parlamento do país, tá gravando, passou a discutir a expulsão da Igreja Universal do país. A parlamentar Alda Amos, uma das principais líderes da oposição, disse a jornalistas que a Igreja Universal poderá repatriar o pastor ou adicionaremos outros mecanismos para não existir mais a igreja cá em São Tomé e Príncipe, né? Segundo os dados do Banco da CIA, agência americana, 2% dos tomenses frequentam a Universal. O catolicismo continua sendo a principal religião, abrigando 55% da população, né? A possibilidade que a igreja seja banida do Brasil interrompeu férias do embaixador brasileiro em São Tomé e Príncipe, né, o Vidomar Júnior, que retornou ao país para tentar apaziguar os ânimos e a ameaça de que mobilizou a cúpula da Igreja Universal no Brasil. Em 17 de outubro, o bispo da Igreja Universal, o deputado Márcio Marinho, né, do Republicanos da Bahia, viajou a São Tomé e Príncipe para reunir com as autoridades. Após visitar a Assembleia Nacional, Marinho disse aos jornalistas que a igreja tinha interesse em resolver rápido a questão e ele informou que uma das comissões formadas por políticos tomeenses e dirigentes da Universal viajaria até a Costa do Marfim para visitar o pastor e dar suporte, né? Procurado pela BBC, que é a fonte aqui que eu estou lendo aqui, a BBC Brasil, desde a última terça-feira, dia 29, Marinho não quis dar entrevistas ao tema, né? O deputado. A BBC perguntou à assessoria do deputado se ele havia viajado a São Tomé e Príncipe enquanto parlamentar. No entanto, né? Enquanto o bispo da Universal quem havia custeado a viagem, não houve resposta. Também foi questionado quem bancou a viagem de Marinho. A Universal disse que a pergunta deveria ser dirigida ao deputado e não tem ingerência, né, na atuação de parlamentares ou de qualquer tipo de agente público, né? Isso aqui é a Igreja Católica da cidade mãe, né, da capital do São Tomé e Príncipe, né? No fim de outubro, o deputado se manifestou sobre o episódio em seu vídeo no Facebook. O presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Elias Câmara, do Republicanos do Maranhão, criticou as autoridades santomenses a não garantir a proteção e integridade e a liberdade de culto aos irmãos, né? Soltura e proteção consular, né? Bom, então esse daqui é a polêmica que está acontecendo na África, em São Tomé e Príncipe, da Igreja Universal. A gente ouviu os dois lados. O que eu tenho para dizer que, assim, eu não vou tocar muito, porque tem a ver com muita fé e tem a ver com coisas que eu não tenho contato. Mas o que eu acho, assim, que o povo se revoltou, o povo não gostou de muitas coisas, né? Tem denúncia de escravidão, tem denúncia de abuso, né? Isso precisa ser apurado pelas autoridades, né? Tanto a autoridade lá de São Tomé e Príncipe, tanto da Costa do Marfim, onde o bispo, o pastor está preso, e tanto as autoridades aqui do Brasil tem que começar, o Ministério Público começar a investigar isso aí aqui do Brasil, porque talvez essas horas vêm daqui. Então tem que começar a investigar o pessoal aqui no Brasil, né? Aqui eu não estou falando mal de Igreja Universal, eu respeito a Igreja Universal do Reino de Deus. Só que as coisas precisam ser vistas, as coisas precisam ser investigadas, né? As coisas precisam ser esclarecidas, para que não repita o que está acontecendo na África, né? Que eu não acho que isso seja uma vergonha para o Brasil, tá? É igual, vergonha para uma coisa no Brasil. Não é vergonha, né? Bom, pessoal, que Deus esteja no coração. Fui.